Vamos ver agora os capítulos 6 a 9 de Amós e o livrinho curtinho de Obadias. No livro de Amós, aqui a partir do capítulo 6, versículo 1, você nota aqui, ó: Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. E depois, no versículo 3, ele fala: Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis que se aproxime o sendo de violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, se estendem sobre seus leitos, comem os cordeiros tirados do rebanho, os bezerros do meio do curral. Tá vendo? Coisa de pastor de ovelhas que fala das coisas, né? Que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças, se ungem com mais recente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Então ele está dizendo que Deus é contra o comodismo e Deus odeia que as pessoas vivem no materialismo, vivem comendo e bebendo, que amanhã morreremos, fazendo festas. A situação é gravíssima e as pessoas continuam vivendo em luxo e festas sem se tocarem da crise. Isso existe hoje também. É o que as pessoas, em vez de arrepender, em vez de mudar seus caminhos, procuram amortecer seus sentidos com álcool, com festas, com alegria vazia e com coisas materiais, com dinheiro, e a situação está grave e não fazem nada. Aí no capítulo 7, Deus fala que vai mandar juízo terrível 2 vezes, e Amós intercede e fala: Deus, não faz isso não. E aí Deus realmente escuta ele. E ele então consegue evitar 2 coisas terríveis que poderiam acontecer com Israel. E você vê aqui também em Amós que Deus, nós vimos em outros profetas, mas você vê que Deus às vezes exagera, tá? Então assim, a gente precisa entender que Deus tem emoções como nós. E então você não pode usar ao pé da letra quando a pessoa fala uma coisa, quando ela está muito exaltada, muito nervosa, muito brava, muito cheia de emoção. Ela às vezes fala coisas assim muito fortes, mas não quer dizer que vai seguir isso ao pé da letra. Um exemplo, capítulo 7, versículo 8, ele diz: Perguntou-me o Senhor: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então diz o Senhor: Eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Olha, está falando que Deus nunca mais vai passar por Israel, mas não é verdade, ele vai passar. Capítulo 9 e versículo 7, ele diz: Não sois vós para comigo, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor: Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos filhos de Quir? Então assim, Deus está comparando Israel com os etíopes, com os filisteus e com os sírios. Então assim, vocês acham que vocês são especiais? Vocês são igual aos filisteus, vocês são igual os filisteus também, vocês subiram do Egito, muito bem, mas os etíopes também subiram, os filisteus subiram também de outro país, e sírios de Quir, vocês são iguaizinhos, não vai confiando que você é especial, porque se vocês pecarem igual aos outros pecarem, vocês vão levar na cabeça do mesmo jeito. Isso é a resposta à pergunta que nós fizemos no último vídeo. Não adianta falar que é povo especial de Deus, e aqui Deus chega até a falar: vocês não são tão especiais nada, mas ele não quer dizer isso não, tá? Porque depois, o que ele fala? No versículo 8, Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Contudo, não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então, ao mesmo tempo que vocês são igual aos outros, depois ele fala assim: não, mas vou destruir quase todo mundo, mas vai sobrar, vai ter uma restauração. Não vou destruir de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Voltando um pouco aqui para o capítulo 7, você percebe que o sacerdote de Betel, que era o lugar onde tinha o bezerro de ouro, ele mandou dizer para Jeroboão, o rei de Israel: Amós está conspirando com você, dá um jeito desse profeta, acaba com ele. E aí Amós faz igual a Jeremias, profetiza contra esse cara. Então assim, às vezes você fica fazendo, está profetizando em causa própria. Mas quando Deus fala para fazer, tem que fazer. Igual Jeremias fez, Amós também fez. Ele profetizou contra o cara que queria que ele fosse perseguido e preso. No capítulo 7, do 10 a 17, que fala sobre isso. E aqui no capítulo 9, versículo 1, ele diz o seguinte: Vi o Senhor que estava junto ao altar e me disse: Fere os capitéis para que estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles, nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. O versículo 2, ainda que cavam até o Seol, que é o inferno, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, é um grande monte lá em Israel.
Buscá-los-ei e dali os tirarei, ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar. Ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Então aqui está dizendo que não adianta tentar escapar de Deus, porque Deus sabe, lá no fundo, lá no alto, onde quer que você for, Deus te encontra. Não adianta fugir de Deus. Ele vai pegar mesmo. Tem que temer a Ele. Só que tem um outro versículo aqui que é muito precioso, o versículo 9. Ele diz, pois eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo. Todavia não cairá sobre a terra um só grão. Então ele diz que assim como o pecador que está fugindo de Deus não consegue escapar porque Deus acha ele onde ele foi, assim também o escolhido de Deus pode ser espalhado entre as nações, igual quando a gente joga arroz para cima ou qualquer coisa na peneira lá em Goiás, eu sempre fazia isso para tirar a palha, para tirar coisas sujas do meio, joga para cima e às vezes a pessoa não é muito capacitada e cai vários grãos de arroz no chão. Mas ele diz que ele vai jogar para cima e vai espalhar Israel entre as nações, mas não vai cair um grão no chão. Deus não perde um dos seus escolhidos. Ele pega todos os ímpios e nenhum consegue escapar, mas ele salva todos os seus escolhidos e não deixa nenhum se perder. Ele protege e ele pega. É a lição aqui que nós vemos em Amós. E nós vemos aqui também, como nos outros profetas, promessas para a restauração de Israel, sem nenhum mérito deles. Ele está falando sobre juízo, de repente fala sobre restauração e eles não mudaram nada. Né? Então ele assim, é por causa da ordem de Deus. E aqui é muito interessante que ele diz no versículo 11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído e repararei as suas brechas. E aí ele diz, eles vão possuir o resto de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. A tabernáculo de Davi significa que Deus vai levantar descendente de Davi, que é Jesus, e vão possuir não só a terra deles, mas vai possuir até a terra de Edom.